pelo desempenho de vocês em filosofia. Isso mostra que vocês estão se empenhando na matéria. E antes da gente começar a ver as questões, eu queria saber se vocês estão achando que os simulados estão coerentes com as aulas, se está tranquilo. Podem ser sinceros, gente. Eu tento pegar o máximo possível do jeito que eu dou as aulas para vocês. Mas são poucas questões de filosofia. Então, às vezes, eu acabo tendo que pegar algumas que são mais para interpretação. Se alguém puder responder para... Tranquilo? Obrigada, viu, Cintia? Ok. Fico feliz, gente. Então, a forma que eu pensei de abordar com vocês passando pelas questões. Vocês podem ver que isso é o gabarito, né? Então, ele tá com ele tá grifado, a resposta correta. Mas eu queria passar com vocês por cada uma das respostas para ir explicando por que as outras também não estariam certas. E antes da gente começar, enfim, só avisando também que eu não sei se vocês leram no grupo, mas eu vou dar aula para vocês essa semana, né? Que o Pedro trocou de aula comigo na semana passada, que eu tive um problema. E daí, na semana que vem, volta ao normal. E daí, ou seja, vocês vão ter aula comigo de novo semana que vem. E daí, aula de matéria mesmo, que a gente já fez o exercício agora nessa, né? E vocês topam esse método que eu pensei de ir passando os exercícios com vocês explicando as alternativas? Beleza, então, gente. Perfeito. Bom, então vamos lá, né? Primeira pergunta, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Se tá melhor para vocês para enxergar? Ou vocês acham que precisa aumentar um pouco mais? Tá bom? Beleza, deixa aqui então. Bom, então eu vou passar só assim nos pontos que eu achar que eu tenho que grifar para falar com vocês. Então, 2015, vocês podem ver que eu não sei se vocês conseguiram perceber, porque eu fui pegando as questões dos vestibulares assim passados. Eu gosto de pegar certinho para vocês terem sentirem assim como que são as questões de cada vestibular bem certinho. E a Unicamp, por mais que pague de diferentona, é o vestibular de todos que menos tem questão de filosofia, gente. É um parto para achar questão de filosofia da Unicamp. Foi um pouco mais difícil, porque também não vou... Porque a gente, nesse simulado, a gente não tinha visto filosofia política ainda, que é o que eles mais pedem. Mas ainda assim, a Unicamp pede bem pouca filosofia, gente. Bem pouca mesmo. O vestibular mais fácil de achar questão de filosofia é de longe a Unesp, de longe. E daí depois FUVEST meio que empatado com o Unicamp. Eu senti que eles estão aumentando, inclusive, essa questão de filosofia, tanto na FUVEST quanto no Enem. Aí eu falei FUVEST empatado com o Unicamp, né? FUVEST empatado com o Enem. Eu senti que ambos estão aumentando as questões de filosofia, a Unesp está meio que estável. Mas a Unicamp é difícil, gente. Tanto é que vocês estão vendo aí que eu acho que essa foi a primeira questão que eu achei do nosso conteúdo que a gente tinha dado até o momento. Foi de 2015. Então, aqui. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que ele não é inato. Então, uma coisa muito importante quando fazendo questão de filosofia, gente. Autor, John Locke.
Porque muitas vezes o autor do texto, ele é uma pessoa qualquer. Então tem aqui, ó, José Arthur Gianotti. A gente sabe quem que é ele? Não, a gente não sabe quem que é ele. Eu falo pessoa qualquer como se não fosse alguém importante. Pessoa qualquer eu tô dizendo como se, tipo, não é um filósofo, um pensador, tipo, que a gente estuda para fazer essa prova, né? Mas muitas vezes é. E quando é, isso já constitui uma dica aqui pra gente. Então aqui, a gente vê que é do John Locke. E essa questão, meti o pau no Unicamp, né, gente? Mas agora elogiando ela, é que o John Locke, por mais que coloquem bastante ele, colocam só ele, na verdade, para a filosofia política, a Unicamp aqui colocou o John Locke para o outro assunto. Então, lembrando que o John Locke foi o único filósofo que a gente viu 2 vezes. E a gente passa para ele 2 vezes porque ele é muito importante para 2 áreas do conhecimento, tanto para a filosofia política, que é o clássico, John Locke é o pai do liberalismo clássico, quanto para o empirismo, que é naquela parte lá da filosofia, que foi a primeira grande escola que a gente estudou, né? Escola quando a gente pensa num conhecimento mais assim, eles estão claramente discutindo sobre essa coisa, né? Que daí era a guerra lá do racionalismo versus empirismo. E o Locke, ele era do time empirismo. Ele dizia que o conhecimento, então, ele vinha de uma tábula rasa, a gente nascia com a cabeça sem ideias, e a gente, ao longo da vida, ia adquirindo conhecimento por meio das nossas experiências, né? Então, quero pegar também esses enunciados e passar com vocês um pouco, fazendo uma pequena revisãozinha do que a gente já viu, né? Então, aqui, uma coisa importante de John Locke. Gente, os vestibulares, eles não impedem vocês de sublinhar, ok? Eu era uma pessoa que tinha muita mania de grifar com marca-texto mesmo nas provas da escola. E eu entrei em surto na época de vestibular, que eu falei, tipo, meu Deus, não vou conseguir, sei lá o quê. Só no Enem que eu vou conseguir ficar, porque daí eu vou ficar até o final, levar o caderno de prova, eles não vão brigar comigo. Gente, assim, só pode levar caneta azul na maioria deles, quer dizer, não, desculpa, preta na maioria deles, azul no caso da FUVEST, mas com essa cor de caneta, que é a cor de caneta que você pode levar, sim, você pode sublinhar o texto. Então, se é uma coisa que ajuda você, e se você faz meio que nem eu, que assim gosta de sublinhar as coisas que é para lembrar, John Locke seria uma coisa que eu sublinharia. Não só isso, mas também o termo inato, que isso é bem aquela coisa que é a treta do relacionamento com o empirismo, né? Aqui também tem ensaio acerca do entendimento humano. Nós não vimos esse livro, mas também é outra coisa que mostra que a gente está falando dessa parte da treta da filosofia. E daí o resto, dane-se, né? Então aqui, o empirismo. Então, sobre o empirismo. Corrente filosófica da qual Locke faz parte. Afirmou que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. Então, a alternativa correta, que eu já tinha explicado para vocês, que é o que o que vem da filosofia do Locke, dessa parte da teoria do conhecimento. Ele era empirista, ele é adepto da teoria que o conhecimento ele não é inato, que a gente não nasce com ideias inatas, mas sim com a mente em tábula rasa. Logo, é a certa. Então, olhando para as erradas, então, o que elas podem nos dizer? É uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. Ceticismo é outra corrente filosófica. Então, que o Locke não pertence. O Locke, ele acredita em verdades. O ceticismo, a gente estudou lá antes de Sócrates. Não sei se foi antes de Sócrates. Foi? Não lembro. Essa eu vou ler para vocês. Mas a gente estudou os céticos dentro dos helenistas, que a gente viu os céticos, os cínicos, estoicos e epicuristas. Lembrando, vocês vão lembrar dessa aula quando eu falo dos céticos, dos cínicos, que é a aula do Diógenes, o Diógenes, famoso Diógenes que pegou a galinha depenada e
mostrou para o Platão, falando, aqui, Platão, o seu homem aqui. E os céticos, eles eram aquele grupo de filósofos que eles tinham como objetivo destruir, não destruir qualquer verdade, eles simplesmente acreditavam que não existia verdade, a verdade é totalmente inexistente. E tinha até aquela teoria muito grande, teoria não, né? Aquele ponto que é muito famoso na filosofia, que é um ponto muito grande contra os céticos, que acreditar que não existe nenhuma verdade é acreditar em algo. Então até os céticos têm a verdade, logo o ceticismo puro seria impossível. Porque se você não acreditar em nada, você ainda assim está acreditando que só o nada é possível, que você não pode existir crenças. Isso é uma crença. E o segundo ponto deles é aquele lá que, então os céticos eram ateus? Não, os céticos se aproximavam muito mais do agnóstico. Então, se uma pessoa chegar falando, eu sou ateísta porque eu sou uma pessoa cética, não, se fosse fazer algum tipo de crença buscando o ceticismo, seria o agnosticismo, que é a teoria que é a vertente religiosa que não acredita nem desacredita na existência de um ser superior. No caso, eu vou falar de um Deus, se referindo às religiões monoteístas, né? Porque é mais fácil de explicar. Então, ele não acredita na existência de um Deus. Ele não acredita nem desacredita. Ele diz, bom, um Deus pode existir ou não existir. Quem sou eu para dizer isso? Não sei. Enquanto isso, o ateu, ele acredita que Deus ou deuses, mas no caso, colocando de novo numa religião monoteísta, que não existe um Deus. Tá bom. E você acreditar que não existe algo ainda é acreditar em algo. Então, fazendo essa pequena revisão dos céticos, né? E essa alternativa é uma que daria já direto para eliminar, porque o ceticismo, ele não acredita em algo, né? Aqui você tem a maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento, ou seja, fala-se sobre adquirir um conhecimento, que seria uma verdade. E ela é a prova de que não é inato. Acreditar que não é inato é acreditar também. Então, aqui, nega que os conhecimentos possam ser obtidos. Mesmo se você não lembrasse na hora, putz, deu branco, não lembro o que é ceticismo. Nega que os conhecimentos possam ser obtidos. Maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento. Então, ele não nega que os conhecimentos possam ser obtidos. Ele só nega que eles são obtidos de forma inata. Portanto, e daí a gente, olhando pelo que a gente viu, a gente sabe que ele está dizendo, então, que os conhecimentos são obtidos por meio da experiência. Agora, na C, aproxima-se do modelo científico cartesiano, ao negar a existência de ideias inatas. Essa aqui é uma que talvez deixasse em dúvida se não lembrasse do termo certinho, porque negar a existência de ideias inatas. Sim, ele nega a existência de ideias inatas. Só que daí a gente vem aqui, modelo científico cartesiano. E daí tem a mania dos vestibulares que eu acho insuportável de usar palavras bonitas para enganar o estudante. Gente, conhecimento científico cartesiano, você lê e fica tipo, gente, que diabos é modelo científico cartesiano? É a Unicamp querendo enganar você. Então, quando você não souber uma palavra, uma dica é, tentar ignorar ela. Então, por exemplo, nessa aqui, putz, Ju, não sei o que é ceticismo. O que você faz? Bom, vamos tentar ignorar o ceticismo. E daí você lê a segunda parte da questão e você vê que, putz, dá sim para resolver sem o ceticismo, porque negar os conhecimentos possam ser obtidos, ele não nega. Então, essa aqui tá errada e acabou. Agora, nessa aqui, modelo científico cartesiano. Putz, ok, vamos ignorar essa e vamos ler o resto. Negar a existência de ideias inatas. Putz, mas ele nega aqui. A sorte é que a primeira também está dizendo, afirma que o conhecimento não é inato. Então, se você não soubesse o que significa isso aqui, você ficaria entre duas. Ok, temos que descobrir o que é modelo científico cartesiano. Daí você entra para a segunda via que você pode recorrer quando chegar e vier esse termo bizarro que você não sabe o que significa. Ok, tentou ignorar? Tentou, não deu certo, precisamos dele. Então, vamos tentar decifrar ele. E como que a gente faz isso? Gente, a língua, ela muitas vezes é um negócio bizarro. E eu digo isso para vocês
Inclusive, gente, percebi só agora que eu não falei pra vocês, mas se minha voz estiver estranha é porque eu fiquei bem gripada essa semana. Então eu ainda tô meio fanha e tudo. Então, perdão. Mas enfim, eu faço farmácia, como vocês sabem, e eu posso dizer pra vocês que essa história que todo nome tem uma razão de ser é mentira, que não existe. Às vezes tem uns nomes que não têm razão de ser, eles são nomes bizarros e você tem que decorar mesmo e acabou. Mas uns 80% dos nomes têm uma certa razão de ser. Então, a gente olha aqui. Cartesiano. De onde isso vem? De onde vem cartesiano? Daí você vai pensar, putz, lembrei do plano cartesiano lá da matemática. E por que o plano cartesiano lá da matemática chama cartesiano? Por causa do criador dele. E quem é o criador dele? Descartes. Descartes, que é o maior representante do racionalismo que tem. Lembra que ele falou, tipo assim, do penso, logo existo. Então, putz, eu quero provar o conhecimento sem... eu quero mostrar que o conhecimento existe independentemente da experiência. Eu quero chegar a um conhecimento novo sem ter que ter qualquer experiência com o mundo empírico para poder chegar a esse conhecimento. E daí ele tenta provar a existência do próprio ser, e ele tenta provar, tipo, de várias formas até que ele chega, ok, eu penso, logo eu existo. E assim ele comprova racionalmente, por meio de vias racionais, quer dizer, prova entre aspas, porque teve gente que desbancou isso depois, como sempre tem. O conhecimento está sempre evoluindo, a gente não pode esperar que o que é verdade hoje vai ser verdade amanhã, e isso é a beleza da ciência, né, gente? Mas ele chega a essa ideia. Então, Descartes é tipo o paisaço do racionalismo. Descartes do racionalismo e Bacon do empirismo. Se for definir os pais dos dois, é um para cada um. O Bacon, que foi o inventor do método científico, gente, não tem nada mais empirista do que isso. Acabou, o Bacon é o papai do método do... Porque o vovô do empirismo é Aristóteles, né? O vovô do empirismo, né? Precursor lá é o Aristóteles. Mas o pai do empirismo mesmo é o Bacon, e quando a gente olha para o racionalismo, o vovô seria o Platão, e o pai do racionalismo é o Descartes. Então, aí dessa forma do... Vamos tentar achar por meio da etiologia, da origem da palavra, o que ela significa, você consegue dar uma certa decifrada que cartesiano vem de Descartes, que racionalista, logo, por mais que a segunda parte da questão esteja certa, a primeira está errada. Ele não se aproxima do método científico cartesiano. Não é método científico, não, né? O Deus científico cartesiano. E, por fim, a última defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Essa aí, desde o nascimento, é inato. Logo, ele não defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Essas duas aqui seriam as duas mais erradas, e essa aqui deixa você em dúvida. Que é um padrãozão de vestibular das respostas possíveis. Tranquilo, gente, essa primeira questão? Vocês acharam que ajudou a entender mais? Essas dicas de leitura ajudaram? Mesmo que não para essa questão especificamente, caso vocês já tivessem acertado para futuras questões, vocês acham que tá legal? Podemos continuar assim? Beleza. Gastei um tempão nela, gente, mas eu prefiro gastar bastante tempo nas questões, porque, de novo, vocês foram bem. Eu não acho que seja qualquer problema de conteúdo que vocês estejam precisando, não de revisão e tal. Eu prefiro gastar bastante tempo nas questões e passando para trás no que precisar e dar essas pequenas diquinhas, porque a pior parte das questões de filosofia são essas pegadinhas, principalmente com termo, gente. Terminologia em filosofia é chato. E eu prefiro evitar ela o máximo possível, né? E a gente tem esse jeitinho de dar uma driblada nelas, né? Então, próxima questão. Já fomos para 2013. Eu tenho aqui meu de 2016, não tinha lembrado que isso existia. Então, aqui. A sabedoria de Sócrates. Então, já pensamos aqui, já estamos mais ou menos localizando a época da questão, né? Filósofo ateniense que viveu no século V a.C.,
encontra o seu ponto de partida na afirmação só sei que nada sei, ou sei que nada sei, registrada na obra Apologia de Sócrates, que lembremos que todas as obras, que o Sócrates não deixou obras escritas, todas as obras com pensamentos de Sócrates foram escritas por Platão, que era o discípulo dele. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. O sei que nada sei é o ponto de partida para a filosofia, pois a. Aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Essa questão ela não vem muito sobre perguntando conteúdo. Isso é outra coisa bem que a gente tem as questões conteudistas em filosofia, mas as que mais tem, tanto na Unicamp quanto no Enem, a FUVEST e a Unesp são um pouco mais conteudistas, isso para todas as matérias, não só para filosofia. Mas para filosofia em si, vocês vão achar no Enem e na Unicamp muito mais questões de reflexão. Então aí você, em teoria, não precisa exatamente do conteúdo para saber responder. É mais ler o texto, ter o seu conhecimento de base, que é como se fosse aquela base sua para você ter a sua resposta, e ler a resposta e interpretar ela, né? Então, assim, aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Essa parte de por querer adquirir conhecimentos é a conclusão que vocês têm que chegar. Porque eles realmente não mostram isso no enunciado. Mas a parte de se reconhecer como ignorante e tornar-se mais sábio, sim, está escrito aqui. Então, ele se diferenciava dos demais por reconhecer sua própria ignorância. Então, quando falavam que ele era mais sábio dos homens, e daí ele negava, falava, tipo, não, sei que nada sei. Então, ele interrogou todo mundo, e ele percebeu que as pessoas diziam isso dele porque ele se diferenciava por reconhecer sua própria ignorância. E por que reconhecer sua própria ignorância é um diferencial? E tem aqui, por querer adquirir conhecimento. Porque quando você já acha que você sabe de tudo, não, eu sou foda na minha área, eu não preciso de... Imagina ter que estudar para entender mais. Eu sou foda na minha área, o que eu tô fazendo aqui? Daí você para de estudar e você se estagna no tempo. E, como eu falei para vocês, quando a gente tava falando do Locke, a ciência ela não para, ela é eternamente móvel. Eu falo um negócio que cada teoria filosófica vai sendo refutada e refutada e refutada, porque não para, é um processo contínuo. E a partir do momento que se para de querer aprender, né, fica estagnado e vai se tornando menos sábio, né. A B é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. E aí a gente tem que não. Por quê? Essa resposta escrita de um jeito meio, tipo, elaborado tal, você fica meio, o que tá acontecendo aqui? E uma coisa que ajuda a entender por que ela tá errada é que a gente tá falando aqui de Atenas, a gente já está falando da Grécia. Então, humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. A gente sabe que isso não é verdade. O Sócrates mesmo, ele morreu, ele foi envenenado, porque, em teoria, ele se envenenou, mas o Sócrates ele se envenenou como punição, na verdade, né? Que ele foi julgado e foi dito, Sócrates, ou você para de ensinar, ou você vai ser condenado à morte por envenenamento, e ele próprio fez a própria execução. Então não foi exatamente que ele, né, tomou a escolha de tirar a própria vida, não foi o caso. Ele foi executado, só que ele próprio realizou. E isso foi porque os políticos da época
consideravam muito como se o Sócrates estivesse não obstruindo, como que é a palavra? Tivesse... como que se fala? Perturbando? Não. Enfim, vou usar a palavra perturbando. Perturbando a juventude ateniense, levando eles a mudar a crença deles. Então, não, é muito pelo contrário. Não é... Isso aqui tá falando que, tipo... uma legitimidade diante da cultura dos tempos passados, uma vez que a função da filosofia era reproduzir o ensinamento dos filósofos gregos. Não é o exercício de humildade da cultura dos tempos passados. E não é para você... Ele justamente, o Sócrates, ele não quer que se estagne o conhecimento. Ele não está querendo reproduzir um conhecimento passado, ele está querendo criar novos conhecimentos. Ele não está querendo parar de pensar e focar no que já passou. Não, é justamente você criar novos conhecimentos, você deixar a juventude ateniense pensar por si própria, que isso que seria importante. Então, essa tá errada também. Nascer. A dúvida é uma condição para o aprendizado e a filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. Ok, essa tá confusa. Confusa no grau se confundindo a gente porque aqui esse comecinho dela tá certíssimo. A dúvida é uma condição para o aprendizado. Perfeito. Começo perfeito para você ficar em dúvida. Entre essas duas, seriam as duas questões que puxam você para ficar em dúvida. Só que olha a segunda parte. A filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. Gente, não! A filosofia não tem métodos rigorosos para começo de conversa. Quando a gente olha só os filósofos que a gente viu até agora, são pouquíssimos deles que têm métodos, que têm modo de adquirir conhecimento de forma, assim, regrinha. A gente tem o Maquiavel, que era lá o livro de instruções, a gente tem o método socrático do Sócrates, a gente tem o método cartesiano e o método científico. E é isso. De resto, é muito mais você utilizando teorias filosóficas para você estudar elas e, por meio delas, enxergar a sua vida de forma diferente. Que você pode ser uma mistura de cada um. Por isso que é muito difícil uma pessoa chegar e falar esse é o meu filósofo favorito ou essa é a minha filósofa favorita. Porque, no fundo, depois que a gente estuda filosofia, a gente vê que a gente vai puxando um pouquinho de cada um. Você não precisa concordar com tudo que um certo pensador fala para você gostar muito dele. Ou dela, né? Enfim, é que, de novo, temos pouquíssimas filósofas, né, gente? Infelizmente. Mas, por exemplo, a Hannah Arendt, que é a minha pensadora favorita, e não só pensadora mulher, tipo, de todos, assim, eu gosto muito, muito, muito dela. Tem coisas dela que eu discordo e que eu puxo muito mais de outras linhas filosóficas. A gente vai pegando um pouco de cada um para ir misturando. Só um segundo, gente. Desculpa, gente. Enfim, então a gente não tem muito método na filosofia. É muito mais pensamentos com relação ao mundo que as pessoas que se denomeiam pensadores, eles mostram qual é a visão deles acerca do mundo e mostram isso para as pessoas e cabe ao leitor acatar isso ou não. Ou acatar mesmo que parcialmente, né? Então, não temos métodos rigorosos e não temos verdades dogmáticas também. A gente não tem uma coisa que, tipo assim, isso é verdade e acabou. E é justamente isso que o Sócrates está indo contra também. Ele fala sei que nada sei. Saber que nada sei e admitir a sua própria ignorância vai contra a existência de qualquer verdade dogmática. Sendo que dogmática, nesse caso, enfim, nesse caso não, dogmática se refere a uma verdade concreta, assim, uma verdade, tipo, que é ela e acabou, sabe? Então, por causa dessa segunda parte da questão, daí já estaria, já não seria ela. E, por último, aqui, é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se apenas com causas abstratas. E essa daí é a que está errada das quatro,
porque Sócrates não se preocupar com problemas de verdade. Enfim, ele era o cara que estava lá, enfim, realmente, tipo, tentando ajudar a criar uma nova juventude ateniense que duvidava do que existia. Exatamente, só sei que nada ser você ir mudando o pensamento conforme os tempos mudam. E não tem nada disso, né, preocupando-se apenas com causas abstratas. Não, isso são problemas concretos, né? A filosofia não é uma preocupação com um problema abstrato. Até porque as causas abstratas muitas vezes são reflexões de problemas concretos e vice-versa, né? Então, dessa questão é isso. Nessa tudo certo também? Podemos ir para a próxima? Beleza. Antes, gente, antes que eu esqueça, passar a lista de presença aqui para vocês. Mandei aqui no chat. Bom, então aqui a próxima. Toda vez que eu acho que aquela é a questão mais antiga, vem aqui uma maior, né, gente? 2019, olha só. Então, aqui. Por que a ética voltou a ser um dos temas mais trabalhados do pensamento filosófico contemporâneo? Nos anos 1960, a política ocupava esse lugar e muitos cometeram o exagero de afirmar que nem tudo era político. Desculpa. Nos anos 1960, a política ocupava esse lugar e muitos cometeram o exagero de afirmar que tudo era político. Ok, então temos aqui. Isso aqui não traz nada de informação pra gente, ok. A partir desse fragmento sobre a ética e o pensamento filosófico, é correto afirmar que o tema foi relevante na obra de Aristóteles e apenas recentemente voltou a ocupar um espaço central na produção filosófica. Gente, não. E isso talvez até agora vocês consigam responder melhor. A gente ainda não começou a ver ética por si, assim, a ética por ética e acabou, que a gente até acho que a gente não vai ver nenhum filósofo discutir ética muito pura assim. Tipo, o Kant é um dos grandes filósofos da ética e ele a gente viu ele muito mais pela teoria do conhecimento dele, né? O Aristóteles fala sobre ética, mas não é exatamente a área dele, então aí que tá. Todo filósofo acaba falando um pouco sobre ética, se não todo filósofo, a grande maioria. Enfim, desculpa. E. Só um minutinho. Desculpa, gente. Meu pai está em casa e ele começou a fazer barulho. Daí eu pedi para ele fechar a porta. Que estava trabalhando. Enfim. Bom, enfim, daí a gente tem lá, inclusive a gente acabou de ver os contratualistas que dizem sobre os melhores, sobre, né, a forma adequada de se governar uma sociedade, de se organizar uma sociedade, isso é ética. Se a melhor forma, a gente está falando sobre correto. A gente tem lá Maquiavel fala sobre ética política, que é diferente da ética cristã. Então, a maioria dos filósofos, não todos, discutem pelo menos um pouco de ética nas suas obras, né? Então, essa aqui está completamente errada, que a ética está presente durante literalmente toda a história da filosofia. A B. Os impasses morais e éticos das sociedades contemporâneas reposicionaram o tema da ética como um dos campos mais relevantes para a filosofia. E daí, aqui a gente fica meio, ok.
Vamos deixar essa daí, inclusive eu nem vou explicar, vamos deixar quieta, porque essa também fica em dúvida, né? Então agora vamos lá, certo. O pensamento filosófico abandonou sua postura política após o desencanto com os sistemas ideológicos que eram vigentes nos anos 1960. E a D, para terminar, e daí a gente vai ficar discutir aqui porque que a C é a correta e não a B. Na atualidade, a ética é uma pauta conservadora, pois nas sociedades atuais não há demandas éticas rígidas. E essa aqui também dá para eliminar na hora, porque na sociedade atual não há demandas éticas. Gente, pelo amor de Deus, a gente está no momento de demandas éticas. É só pensar em tipo, temas discutidos, ver os temas discutidos nos debates. Aborto. Se discute muita ética dentro do aborto, né, gente? Porque a gente sabe que é um tema que mexe muito com as crenças pessoais das pessoas. Por mais que eu pessoalmente acredite que quem deveria abordar o tema do aborto deveriam ser profissionais de saúde pública, justamente para evitar a coalizão com as éticas individuais. Mas querendo ou não, é um tema que mexe com as éticas individuais de cada um, com a história pessoal de cada um. Então tá aí, gente, um tema que é da atualidade. Como assim não tem demanda ética? A gente tem muita demanda ética na atualidade, muita mesmo. Mas agora indo contra esses dois, gente. Isso eu vou ser sincera com vocês. Chutômetro. Chutômetro, porque esse é o problema da Unicamp. Ela tem 4 questões e as duas que têm as dúvidas da Unicamp, elas sempre são muito próximas. É raro elas serem menos próximas, e isso acontecia mais antes. Então a gente vê que essas duas questões são mais antigas. Na atualidade, a Unicamp tá bem mais dessa vibe aqui, gente. São duas alternativas que, basicamente, as duas poderiam estar certas. Então, essa questão, inclusive, se algum de vocês está aqui errou, não se sintam mal. Talvez até eu errasse. Mas eu escolhi colocar essa questão para vocês, mesmo assim, para vocês verem que existe isso. E que tá tudo bem. E que não tem problema. Realmente, para vocês sentirem como que é um vestibular de verdade, que vai ter questões que vai ter que ser no chutômetro, gente, não adianta. Mas o pequeno xizinho a mais de porque a C estaria mais errada, desculpa, a B estaria mais errada que a C, é que a gente pensa colocar que impasses morais e éticos das sociedades contemporâneas reposicionaram o tema da ética como um dos campos mais relevantes para a filosofia. Só que aqui fala que até os anos 1960 a política ocupava esse lugar do pensamento, do tema mais trabalhado, um dos temas mais trabalhados do pensamento filosófico. Então, que em 1960 a política ocupava. E a gente pensa, gente, que teve entre lá por 1960, Guerra Fria, tinha acabado de sair de Segunda Guerra Mundial, estava dividindo, foi quando teve o impasse ético, gente, Israel e Palestina. Uma loucura, gente. Pensa antes, enfiaram os judeus lá, que tinham acabado de sofrer o Holocausto, mas também é para colocar num lugar que já era ocupado. Olha, isso não é um impasse ético grande? E daí pensar na coisa que é mais tipo, todo o avanço médico que teve lá pelos anos 60 foi muito em parte por conta de experimentação de médicos nazistas durante o Holocausto. E era a discussão, a gente implementa isso para tentar salvar mais vidas? Ou isso não é correto? Tem impasses éticos pra caramba, gente, nessa época. Pra caramba. E até mesmo durante a Guerra Fria também. Qual que é as discussões éticas acerca de ter ou não ter bombas nucleares, por exemplo? Então, como é que fala? A corrida espacial também, que tinha. Enfim, tem muita coisa mesmo, gente. Então,
o motivo pelo qual você está certa é realmente muito mais com relação à história do que a filosofia. E as questões de filosofia atualmente vêm muito enlaçadas com as de história. Elas acabam estando meio juntas, as duas coisas. Então, seria por isso que a B está incorreta e a C está correta. Mas, sim, essa é uma questão mais difícil mesmo. Mas ficou mais claro para vocês essa? Isso é uma coisa importante para vocês também, gente, em questão. Pensar um pouco em contexto histórico. E eu digo isso com um certo desespero no meu olhar, porque eu, pelo menos, sou péssima com datas, mas é isso. Infelizmente, tem essa questão para resolver. Beleza, então. Dá pra fazer só mais uma, né? Antes da gente acabar. Deixa eu ver se tem mais uma. Não, daí a gente acaba pelo menos a Unicamp, né? Enfim, gente, vamos ler super rápido aqui pra gente tentar pelo menos fazer essa. O texto a seguir, extraído de uma reportagem publicada em um jornal paulista, apresenta conclusões sobre a inclusão de filosofia e sociologia no ensino médio a partir de dados levantados pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A inclusão de filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias no ensino médio em 2009 prejudicou a aprendizagem de matemática dos jovens brasileiros, principalmente os de baixa renda. A conclusão é de um estudo inédito que será publicado pelo IPEA. Segundo ele, a mudança levou a notas de jovens residentes em municípios com muito baixo índice de desenvolvimento IDH, que engloba aspectos de renda, escolaridade e saúde, a cair de 11,8%, 8,8% e 7,7% em redação, matemática e linguagens, que inclui português, língua estrangeira e outras linguagens, respectivamente. De novo, olhando aqui, nada relevante. Beleza. A partir das relações históricas entre as disciplinas mencionadas na reportagem e de uma análise crítica da conclusão da pesquisa, marca a alternativa correta. A. Desde as diferentes civilizações da antiguidade até o presente, os conhecimentos matemáticos e filosóficos têm se mostrado incompatíveis, corroborando as conclusões do texto. Pitágoras, por exemplo, considerava que o cosmos, como descrito de forma filosófica, era regido por relações matemáticas. Gente, essa aqui é a mega incorreta. Na alternativa já está incorreta, porque já tem aqui falando que Pitágoras considerava que o cosmos era regido por relações matemáticas. E aqui fala que filósofos têm se demonstrado incompatíveis, pensamentos matemáticos e filosóficos são incompatíveis. Temos aqui um filósofo que descreve de forma filosófica que o cosmos é regido por relações matemáticas. Gente, a própria alternativa se contradiz. Não tem como ser ela. Então já imediatamente pode... Isso é outra coisa. Se vocês verem que a alternativa está se contradizendo, já elimina. As alternativas não se contradizem, gente. Isso também é uma coisa que ajuda na hora de resolver. A próxima. A filosofia e a matemática constituem campos de saber distintos, sendo a lógica uma das possibilidades de interface entre as duas ciências. Ok. Beleza. Tem interface. Distinção que valida com as conclusões do texto. Isso aqui também é estranho. A filosofia e a matemática constituem campos de saber distintos. Ok. São dois campos de saber. Lógica é uma das possibilidades de interface. Sim. E essa distinção valida as conclusões de que diminuiu o desempenho em matemática por conta da inclusão de filosofia. Já não fez sentido, gente. Vamos terminar de ler, porque sempre terminem de ler as alternativas. Mas já tem a contradição interna aqui. Então já dá para você semi-coisar ela. Então, Pascal, daí você vai falar, putz, Ju não me ensinou Pascal. Ferrou, acabou. Calma, gente, vocês não souberem filósofo que tá no texto, respirem que vai ficar tudo bem. Porque não tem como ensinar todo mundo, gente. Não tem, é muita gente. A gente ensina para vocês um currículo básico e depois eu gosto mais de incluir os contemporâneos porque é o que tem mais sido pedido. Então vai ter alguns filósofos que eu, infelizmente, não vou ter conseguido passar para vocês, mas geralmente dá para dar uma virada. Assim, vocês se viram, eu confio.
Então, aqui, Pascal, por exemplo, estabeleceu as bases da análise combinatória a partir de argumentos filosóficos. Pô, também não faz sentido. Ok. Vocês precisavam saber quem era Pascal para essa, gente? Não precisavam. Então tá tudo bem. Não me odeiem. Então, tem aqui falando que Pascal fez, estabeleceu a base da análise combinatória a partir de argumentos filosóficos. Então, distinção que valida as conclusões do texto não faz sentido. Correto também. Contradições. A C, que é a correta. A filosofia e a matemática, campos de saber distintos, dialogam para produzir conhecimento científico, o que não respalda as conclusões do texto. Perfeito. São campos de saber distintos, dialogam entre si, dialogam entre si, e isso não respalda a conclusão do texto. Perfeito. Ok, primeira parte certíssima. Continuemos. Descartes, por exemplo. Gente, eu tô com muito sotaque do interior hoje, desculpa. Vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou do interior, então o meu R é puxado, perdão. Então, Descartes, por exemplo, desenvolveu o plano de coordenadas para representar as relações entre as coisas do mundo e suas proporções matemáticas. Gente, perfeito, olha que alternativa linda. Se vocês quiserem dar Ctrl+C nessa alternativa e colar num resumo, perfeito, tá certíssimo. Essa parte aqui, escrita belíssimamente. Parabéns, Unicamp. 1 ponto para Unicamp. Para compensar, 1 ponto para Unicamp. Gente, eu sou hater do vestibular da Unicamp, não adianta. E eu posso ser hater do vestibular da Unicamp porque eu sou campineira. Então eu posso ser hater do vestibular deles. Mas enfim. Então, correto. Mas, de novo, sempre leiam todas as alternativas. E leiam as alternativas até o final. As duas aqui estavam nojentas no começo, mas é para ler no final, gente. É para ler até o final, porque você tira as dúvidas. Então, mas isso aqui tá perfeito, mas vamos ler a D, né? Desde as diferentes civilizações da antiguidade até o presente, os conhecimentos matemáticos se rivalizam com os conhecimentos filosóficos, como demonstra o texto. Já não tá errado, né, gente? Na Academia de Platão, por exemplo, essa disputa era representada pela frase quem não geometra não entra. Gente, Platão, filósofo, quem não geômetra não entre. Desculpa, quem não é geômetra não entre. Platão, filósofo exigindo geometria. Diagolam, gente. Diagolam não, por que eu tô falando diagolam? Dialogam, desculpa. Então, enfim. E daí, portanto, você está correta. Eu tô com dor de garganta. Não sei se vocês viram apertando minha garganta, porque eu tô com dor de garganta e falar da dor de garganta, gente. Mas cá estou eu sofrendo por vocês. E é isso. Espero que tenha se apreciado o esforço. E espero que tenha valido a pena. Espero que vocês tenham. Liberando vocês. Sim, gente, eu estou liberando vocês esses minutinhos antes. Mas foi tranquilo? Vocês acharam que foi legal essa aula? Que deu para vocês ficarem mais tranquilos vendo os exercícios? Eu tentei pegar questões dos nossos temas, mas também que representassem um pouco do bem assim do vestibular da Unicamp para quem quer fazer. Tudo tranquilo, então. Belezinha, então, gente. Então é isso. Obrigada por terem vindo. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem, então. Que agora, semana que vem, você já tem que me aturar de novo. Mas é isso, gente. Boa noite, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Dilson. Melhoras para você também.